Hello, jovens! Olha aqui novamente, como vocês já conhecem, professora Deise Lima, para mais uma aula de ciências com vocês. Galerinha, o que nós estávamos aí fazendo? Bom, estávamos falando sobre potência, certo? Falamos aí dessa parte da mecânica, potência e tudo mais. Galerinha, hoje a gente vai dar aí uma diversificada. Nós vamos agora para os fenômenos térmicos. Vamos estudar aí a parte de calor, entendido? Então se liga lá no quadro. Olha só o que nós vamos trabalhar hoje, ó. Termologia. Professor, então a gente vai dar um salto e vamos lá para termologia. Pessoal, hoje nós vamos começar a estudar os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Ué, professora, calor e temperatura não é a mesma coisa? Vamos ver, pessoal, que não é a mesma coisa quando estamos falando aí dentro de física, tá? Então, a termologia é o estudo científico dos fenômenos relacionados ao calor e à temperatura, como transferência de calor, equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudanças de estado físico, máquinas e etc, tá, pessoal? Então, essa parte aqui, termologia, é para estudar todos os fenômenos relacionados a calor e a temperatura, tá? E lá no segundo ano do ensino médio a gente vê esse conteúdo aqui com bastante profundidade. Então se liga aqui no nosso mapinha. Então a termologia, ela estuda a parte de termômetros, que é a termometria, ela estuda a parte aí de calorias, que é de calor, que é a calorimetria, ela estuda também as transformações e os diagramas de fase das substâncias, certo? Lá dentro lá da termodinâmica, também estuda a parte de gases, tá, pessoal? Nesse estado aí da matéria, e também a dilatação térmica de sólidos, líquidos e gasosos, devidos aí a mudanças de temperatura e calor fornecido. Então, a termologia, ela estuda tudo isso daqui, certo? E aqui nós vamos ficar no nosso conteúdo com a parte aqui hoje, ó, de termometria, certo? E depois nós vamos lá para calorimetria, tá, pessoal? Então, a gente vai começar aqui por termometria, fechou? Então, vamos começar. Olha só, termologia. Pessoal, essa expressão, né, principalmente nessa época do ano aí, ai, que calor. A pessoa, assim, dependendo da localidade, né, você até brinca, tem um sol para cada pessoa. Os atletas aí que vão fazer, às vezes, competição, é muito calor, né, gente? Eu geralmente eu gosto de pedalar, eu vou fazer uns pedais aí à tarde, o sol parece que é um para cada pessoa, né? Então são expressões aí bem comuns da gente utilizar. Ai, que calor, nossa, isso aqui hoje está muito quente, certo? Ou quando você coloca a mão em duas superfícies diferentes, você fala, ah, essa aqui está mais fria, essa aqui está mais quente, né? Fecha aí a janela do quarto, ou fecha a porta do quarto para o calor não sair, né, pessoal? Ou para o frio não sair. Então são expressões aí cotidianas que a gente utiliza quando a gente fala de calor, fala de temperatura, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre essas expressões, ok? Então tá aqui, olha só, calor e temperatura são dois conceitos fundamentais aí na termologia, os quais são considerados sinônimos, né? Então eles podem ser considerados sinônimos, mas não são, pessoal, a mesma coisa, nós vamos ver o porquê, tá bom? Olha só, no entanto, o calor designa a troca de energia entre corpos, enquanto a temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Então, pessoal, olha só, vamos aqui entender o seguinte, vocês lembram quando nós estávamos falando lá de energia, certo? Eu falei para vocês, se liga aqui, que energia, nós temos aí vários nomes para poder designar energia. A gente tem energia cinética, que é energia relacionada ao movimento. A gente tem a energia potencial elástica, certo? Lá em sistemas de molas. Nós temos a energia potencial gravitacional e também, pessoal, nós temos a energia de agitação das partículas, certo? Essa energia de agitação das partículas, elas podem ser transferidas de um corpo para o outro. Professora, como é que a gente faz essa transferência de energia? Galerinha,
essa transferência de energia é justamente devido ao quê? A diferença de temperatura. Então, quando a gente faz lá o grau de agitação médio dessas moléculas, a gente vai ter um valor que é a temperatura, certo? Quando a gente coloca esses corpos em contato, a gente vai ter a transferência de energia, que é justamente o calor. Então, vamos lá comigo. Calor é a energia térmica que está transitando, olha lá, de um corpo para o outro devido à diferença de temperatura, enquanto a temperatura ela é uma medida do grau de agitação das moléculas desse corpo. Entendido isso? Calor é energia e temperatura é um número, é a agitação das moléculas de um corpo, ok? Então, toda vez que você coloca dois sistemas em contato com temperaturas diferentes, a gente tem que o calor ele flui, porque ele é uma energia térmica em trânsito que flui de um corpo para o outro, tá, pessoal? E isso a gente pode observar em vários exemplos cotidianos. Se você pega um copo de água que estava na geladeira e deixa em cima da mesa, quando você voltar, o que vai ter acontecido com a água? Ah, professora, a água ela vai ter esquentado, né? Assim que a gente fala, a água esquentou, eu esqueci de guardar. Porque o que aconteceu? O calor ele foi trocado entre essas substâncias por causa da diferença de temperatura, ok? E lá na termologia, pessoal, quando a gente estuda a temperatura, como eu falei para vocês, a temperatura é uma grandeza física a qual designa a energia cinética, movimento ou agitação das moléculas e o estado térmico de um corpo, ou seja, quente ou frio. É através do valor de temperatura que você vai designar se um corpo ele é considerado quente ou se ele é considerado frio, ok? Pessoal, outra coisa, professora, às vezes eu não tenho um termômetro, mas como eu sei o que é quente e frio, eu posso falar, certo? Isso, pessoal, já é o quê? A sua sensação térmica, certo? Quando você coloca aqui, por exemplo, a mão esquerda num baldezinho lá com água gelada, né? Você sabe que é gelada, porque você tirou da geladeira. Aí um com aguinha morna que você acabou de tirar do fogão, você coloca aqui. Você não sabe a temperatura exata, mas pela sua sensação térmica, você vai falar que esse lado aqui, ó, tá frio e esse aqui tá quente. Professora, mas quando é que a sensação térmica ela engana a gente? Como assim, pessoal? Olha só, imagine, você está num laboratório ou você está lá na sua casa. Imagine que você coloca essa mão em cima de um pedaço de mármore e essa aqui em cima de um pedaço de madeira. Aí perguntam para você, quem é a substância mais fria? Aí você vai falar, ah, é o mármore. Pessoal, mas se liga, tanto o mármore quanto a madeira estão no mesmo ambiente, significa que eles têm a mesma temperatura. Por que que você sente que o mármore ele é mais frio? Porque o calor da sua mão escoa mais rapidamente para o mármore, porque ele tem essa capacidade de conduzir esse calor mais rapidamente do que a madeira. Então isso é a sensação térmica, né? Se eu tenho duas substâncias aí que elas estão em equilíbrio com o ambiente, a gente pode ser enganado, né, pela sensação térmica por causa justamente desse calor que ele pode ser escoado mais facilmente de uma substância do que na outra. Entendido isso? Mas para a gente fazer essa medida desse grau de agitação, dessas partículas que estão em movimento ali constante, a gente utiliza um termômetro, tá bom? Entendido isso? Vamos continuar, pessoal. Olha só. Então tá ali, lá dentro aí de termologia, no Sistema Internacional de Unidades, a temperatura pode ser medida em graus Celsius. Tá aqui, ó, essa bolinha bem aqui, ó, que vocês podem ver, essa bolinha aqui, ela representa o quê? Grau, tá, pessoal? Essa bolinha representa o grau. Professor, é aquele mesmo grau do ângulo na matemática? É, pessoal, 60 graus, ok? Ah, inclinação de 45 graus, tá bom? Nesse caso aqui, a gente está relacionando com a temperatura. Aqui nós temos Celsius, graus Celsius, nós temos Kelvin e nós temos graus Fahrenheit ou Fahrenheit. O Kelvin, gente, é o único que não tem essa bolinha, tá? Não tem graus Kelvin. Aqui nós temos só Kelvin, porque ele é a escala absoluta. E cada unidade de medida dessa daqui está relacionada ao físico
que fez a investigação da escala termométrica para medir temperatura desses números aqui das substâncias, ok? Então, Celsius é o nome de um físico, Kelvin também e Fahrenheit também, tá, pessoal? E cada um desses aqui, eles fizeram as suas respectivas escalas para medir o grau de agitação das moléculas de um corpo, ou seja, a temperatura, né? Então, olha só, imagine, né, alguém com febre, por exemplo, olha só, imagine alguém com febre. Você não vai chegar lá no pronto-socorro e falar bem assim, já pensou? Gente, olha só, o grau de agitação das moléculas do meu filho está elevado. Não, né? O que você vai dizer, pessoal? Ele está com febre, ele está quente. Isso já é o suficiente para a pessoa entender que a temperatura do corpo daquela pessoa está maior que o normal. Então, se a gente for chegar e falar o termo físico, o que nós íamos falar? Ah, o grau de agitação das moléculas dessa pessoa está elevado. Mas ninguém fala isso, né, pessoal? Quem a gente fala? Tá com febre, ou ele tá o quê? Com o corpo quente, né? Vamos dizer assim. É para designar o quê? Temperatura maior, certo? Então, vamos conhecer agora essas escalas aqui. Se liga só. Então, ali nós temos, olha só, um termômetro graduado na escala Fahrenheit, tá? E aqui no Brasil a gente utiliza o quê? Termômetros graduados na escala Celsius, tá, pessoal? Então aqui no Brasil é mais usual aí a gente trabalhar com graus Celsius, né? Países de língua inglesa geralmente utiliza aí Fahrenheit. E aqui Kelvin a gente utiliza muito no estudo lá da termodinâmica para trabalhar com sistemas e transformações gasosas, certo? Professor, então vamos entender. Nós temos aí que o grau de agitação das moléculas de um corpo é a sua temperatura e nós podemos mensurar este valor através das escalas termométricas, certo? Exatamente isso, tá, pessoal? Então as escalas, como o nome fala, escala, ela é graduada, certo? E dentro dessa graduação eu tenho aí uma faixa de valores e ali a gente pode apresentar um valor para a temperatura de um corpo, certo? Entendido isso? E o calor, pessoal, o calor, como nós falamos, o calor ele é energia calorífica, ele é energia térmica em trânsito, ok? E é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo com maior temperatura ao outro de menor temperatura quando há diferença de temperatura entre eles. Então, galerinha, olha só, é uma situação bem simples. Você acabou de passar aquele cafezinho, ele está quentinho, você colocou lá na xícara, certo? Colocou o outro na garrafa térmica, né? E você vê, tá lá o café bem quentinho, chega a estar sendo aquela fumacinha ali, você consegue sentir o cheiro, né? Aí, nossa, pô, tá muito quente, eu não vou tomar esse café quentão, né? Desse jeito aqui. Aí você vai lá na geladeira, pega um leitinho que tá gelado e mistura. Pessoal, o que vai acontecer quando você espera um tempinho? Exatamente, eles vão atingir ali, não vai ficar nem quente, nem frio, vai ficar o quê? Morninho. E por que isso acontece, pessoal? Porque nós temos aqui, ó, o café com maior temperatura, certo? E nós temos o leite com menor temperatura. Quando a gente coloca esses dois sistemas em contato, o corpo de maior temperatura, no caso a substância que é o café, vai transferir energia térmica para o leite que está com menor temperatura, certo? Ele vai transferir essa energia e o leite, por sua vez, vai receber essa energia térmica que está transitando justamente porque os dois estão com diferença de temperatura. Aí tem uma hora que essa transferência ela vai acabar e eles vão atingir o que? A mesma temperatura e isso a gente chama de equilíbrio térmico. Entendido isso? Entender a diferença entre calor e temperatura? Vamos continuar, olha só. Então ali nós temos, né, nesses dias de hoje, uma imagem para poder representar. Lá em casa mesmo, ali nós temos 3 ventiladores, fica tudo ligado, tá, pessoal? Porque tá muito quente, né? Esses dias aí, então para dar aquela refrescada a gente coloca um ventilador, professora, melhor ar-condicionado, né? E falar em ar-condicionado, pessoal, garrafa térmica, são objetos aí de estudo da nossa próxima aula, tá bom? Olha só, e equilíbrio térmico, acabei de falar para vocês, ocorre quando os dois corpos, por meio da transferência de calor, atingem a mesma temperatura. Então se liga aqui, ó, nós temos dois
duas substâncias com temperaturas diferentes, você coloca esses corpos em contato. O que tem maior temperatura vai transferir energia térmica para o que tem menor temperatura e essa energia ela vai ser transferida até por aí, um certo intervalo de tempo até que os dois atinjam a mesma temperatura e a gente chama de equilíbrio térmico. Entendido isso? Então tá aqui, extremidade quente, extremidade fria, colocou em contato. O que vai acontecer? Transferência de energia térmica, ou seja, transferência de calor. Professora, então me diz uma coisa, professora. Quando o ar-condicionado do quarto está ligado e a pessoa fala bem assim para mim, fecha a porta para o calor não entrar, né, pessoal? Fecha a porta para o calor não entrar. Isso significa o quê? Porque se você deixar a porta lá do quarto aberta, o que vai acontecer? Aqui está com uma temperatura mais fria dentro do quarto, fora está com uma temperatura mais quente. Abriu, pessoal, a gente vai ter transferência de energia térmica, certo? Vai ter transferência aí de energia térmica, ok? Troca de energia entre esses ambientes aqui, tá bom? E aqui, olha só, quais são essas escalas que a gente utiliza, como eu falei para vocês? As escalas, elas são usadas para medir a temperatura a partir de alguma referência, certo? Como assim, professora? A partir de alguma referência. Por exemplo, a escala Celsius, pessoal, é utilizada como substância a água. Então, André Celsius, quando ele fez lá a escala Celsius, ele utilizou o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água para poder fazer as suas escalas. E esses pontos de fusão e ebulição geralmente são os dois pontos fixos para os quais o corpo ou a substância de referência apresentaria as mesmas propriedades, como volume, densidade, condutividade, que está relacionado à transferência de calor, certo? Ou resistência elétrica, comprimento, entre outros, tá bom, pessoal? Então, quando você resfria ou aquece um material, a gente pode estudar várias propriedades. E para a gente ter essa medida dessa temperatura, a gente utiliza as escalas termométricas. Vamos ver as principais? Olha só, essas são as principais escalas termométricas. Nós temos aqui a escala Celsius, onde eu tenho 0 para fusão e 100 para ebulição, e daqui até aqui ela é, centesimal, né, pessoal? Nós temos dividido aqui em 100 partes, e aqui pode ser qualquer tipo de temperatura, ok? Aqui nós temos a escala aqui, Fahrenheit, já é em 180 partes, né? E aqui nós temos, nós temos aqui Kelvin, tá, pessoal? Aqui, deixa eu só trocar, é um casinho, tá bom? Esqueci de, peraí, pronto, porque Celsius eu já coloquei aqui, tá bom? Pronto, um casinho, ok? Que também essa aqui é dividida em 100 partes. Como é que nós podemos relacionar as três, pessoal? Justamente aqui, eu posso fazer esse menos esse sobre esse menos esse, e aqui, como vocês podem ver, a gente está igualando esse menos esse sobre esse menos esse. E aqui também igualando esse menos esse sobre esse menos esse. Então, olha só o que nós temos aqui. Tá aí, TC menos 0, TC. Ok? Aqui nós temos, olha só, deixa eu colocar aqui para vocês, TC menos 0. Deixa eu pegar outra cor de caneta, preto. Sobre 100 menos 0. Aqui nós temos TF menos 32 sobre 212 menos 32. E para fechar aqui nós temos TK menos 273 sobre 373 menos 273, tá? Aqui o que vai acontecer? Isso aqui vai embora, aqui fica 180 e aqui fica 100, ok? A gente faz uma simplificação aqui, de 100, 180 e 100, e a gente vai obter a nossa relação, que é o que é utilizada para relacionar as três escalas, que é essa daqui, tá bom? Que é essa relação bem aqui. Como é que a gente pode relacionar? Se liga nesse exemplo aqui. Imagine que você viajou para os Estados Unidos e ao desembarcar no aeroporto, olha para a temperatura no seu celular e vê que está fazendo
41 graus Fahrenheit. Então, imagine que seu celular ele calibrou para Fahrenheit e está com 41. Qual é o valor dessa temperatura em Celsius e em Kelvin, pessoal? Eu vou pegar essa relação aqui, ó, que está no slide anterior. A gente vai pegar Celsius com Kelvin e a gente vai pegar Celsius, ok? Por exemplo, com Fahrenheit já está lá, não precisa. Tá bom? Mas a gente pode fazer. Então, vamos ver aqui, ó, Celsius e Kelvin. Vamos ver quanto é que fica? A gente vai pegar aqui, ó, olha só. A gente vai pegar aqui a escala original, como vocês estão vendo, e a gente vai relacionar Celsius e Kelvin. Então, aqui primeiro, olha só para vocês verem, eu peguei esse Celsius e Fahrenheit, tá aqui. Se a gente substituir 41 graus Fahrenheit na temperatura Fahrenheit, diminuir aqui e multiplicar em X, olha só, nós vamos obter quanto? Ó, 5 graus Celsius. Agora, se eu pego Celsius e Kelvin, pessoal, como é que nós podemos fazer? Tá aí, ó, Celsius e Kelvin, a gente substitui essa temperatura aqui, ó, ok? Em Celsius. E aqui nós vamos ter o quê? Substituindo, nós vamos ter essa temperatura que foi transformada, olha só, joguinho de matemática ali, que é o 5 mais 273. Ah, professor, então de Celsius para Kelvin é só somar 273? Exatamente. E nós vamos obter quanto aqui? 278 Kelvin, tá? Então, vocês viram ali que 41 graus Fahrenheit eu posso transformar em Celsius. Depois soma com 273 e transforma em Kelvin, tá bom? Pessoal, fica comigo que na próxima aula tem mais conteúdo de ciências para vocês. Tchau, tchau.